Aí, começou. Então, nosso tema para o estudo de hoje é praticantes da palavra. E o nosso texto base para essa reflexão é o livro de Tiago, né, a carta de Tiago, o capítulo 1, versículos 19 a 27. E a gente vai começar lendo essa passagem e depois a gente vai comentar algumas coisas sobre elas, algumas reflexões, perguntas para debate. Eu também já adianto, né? Se vocês quiserem interromper e fazer alguma pergunta, podem levantar a mão, ligar o microfone, sei lá o que for, que vocês vão participando e falando. E na hora das reflexões também, sintam-se à vontade a participar, a comentar, a falar, que é muito importante, a gente acaba aprendendo com cada um de vocês também. Então, vou convidar vocês, se alguém queira ler o capítulo 1 de Tiago, versículos 19 a 27. Quem se dispõe, pode ler aí. Posso ler? Pode ler, sim. Deixa eu pedir para o meu marido tirar o som, que ele quer assistir na televisão. Ele gosta de tela grande, ele não gosta de tela pequena. Desculpa. Tranquilo. Vamos lá. Ouvir e fazer. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume moral e toda imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Muito obrigado pela leitura, né? Então, essa é a nossa passagem, nossa leitura bíblica de hoje. E a primeira pergunta, reflexão de debate aqui, que o pastor que fez o estudo nos traz, é a seguinte: conforme o texto que acabou de ser lido, que nós ouvimos agora, qual. Não, Deus está falando para quem? Para quem que essa mensagem que nós lemos agora se aplica? Acho que para todos. Realmente, para todos, né? Quando a gente fez aquela introdução à carta de Tiago, nós vimos que Tiago escreveu essa carta para todas as igrejas. Lá, versículo 1, ele escreve isso. Até vou conferir como ele está escrito aqui, certinho o termo. Versículo. Sejam maduros. As 12. A todo o povo de Deus, ele escreve aqui, né? Todas as pessoas, a toda a igreja. Então, quando Paulo, Tiago, por mais que ele escreveu essa carta para alguém, para algum leitor em específico, seu objetivo é que todo o povo de Deus a lesse e pegasse os ensinos dela para si, né, para sua vida. Então, quando nós lemos essa passagem de hoje, isso nos diz ao nosso respeito. Nós, aqui de Campinas, né, de Indaiatuba, nós cristãos que lemos e cremos na fé de Cristo. E sobre esse texto que nós lemos, qual que é o tema principal dele? Qual é o foco? Em poucas palavras, algum de vocês poderia me resumir qual que é o conteúdo principal dessa leitura? Posso estar equivocado, mas eu acho que é ouvir a palavra e não só ouvir, né, como também colocar em prática o que se ouve.
Muito Aqui obrigado. tinha a teoria e a prática. Realmente, são boas definições. Ou até o próprio nome do tema de hoje, né? Praticantes da palavra. O tema principal é pegar isso que a gente crê, que a gente ouve, a palavra de Deus, a sua lei, seus conselhos, e crer nela, mas de fato crer. E crer envolve ação, envolve praticar, envolve viver essa vida naquilo que tu acredita, né? Então, essa basicamente é o tema principal, é o conteúdo dessa leitura de hoje. E é isso que nós queremos refletir e pensar um pouco sobre essa noite, né, sobre esse tema. E aí a próxima questão que ele nos traz aqui, que é muito interessante, é a seguinte: poderíamos relacionar o nosso texto de hoje com o lema da igreja desse ano? Recebemos e compartilhamos o perdão, vida e salvação? Tem como, de alguma forma, ligar esse texto, esse tema principal, praticantes da palavra, com o lema da igreja? Sim. Se você vai praticar, você vai estar compartilhando a palavra, a fé, o perdão. Exatamente. Muito obrigado. Essa questão de pôr em prática aquilo que a gente crê vai acabar na nossa vida, nas nossas ações diárias, assim como a gente ouviu nos últimos sermões dos finais de semanas, né, onde aquele ramo, aquele galho que está ligado à videira, à árvore, vai produzir frutos naturalmente. Nós que somos cristãos, que temos a nossa fé e estamos ligados a Cristo, vamos produzir frutos, ou seja, vamos praticar a nossa fé diariamente. Isso vai se mostrar na nossa vida, seja compartilhando o perdão que nós recebemos de Cristo, né? O sacrifício dele que nos garante o perdão de Deus, e a gente fazer e praticar isso com o nosso próximo também, assim como a gente compartilha a vida, aquela vida que a gente recebe de Deus, uma boa vida para o nosso próximo, cuidando das necessidades dele também. E a salvação que é nossa, que nós recebemos e que também nós tanto compartilhamos diariamente, falando da fé cristã para as pessoas. É a salvação, é salvar pessoas. E isso envolve prática, envolve ação no nosso dia a dia. Então, o pastor aqui, ele começa a escrever o seguinte: a carta de Tiago foi escrita não a uma igreja específica, de um certo local, mas a todos os cristãos, que foi aquilo que a gente já comentou um pouco. E também a nossa congregação, seja para mim, seja para vocês. E como cristãos, sabemos que somos salvos unicamente pela graça de Deus. Ou seja, nosso perdão, vida e salvação é algo literalmente gratuito, é um presente que a gente recebe, a gente sabe isso é a base de toda a nossa fé. Diz o apóstolo Paulo que somos justificados unicamente pela fé. Justificados é um termo que a gente usa muito, né, na nossa igreja, no nosso meio como luterano. E justificação não é nada mais, nada menos do que um termo jurídico, um termo de juiz, de tribunal. Quando um juiz fala assim que tu é justificado, é como se o juiz batesse o martelo e falava, não, tu é declarado justo, uma pessoa inocente. E nós aqui diz que somos justificados pela fé. Ou seja, pela fé, pela confiança que nós temos em Cristo, inclusive os nossos pecados, as nossas maldades são perdoadas. E nós somos considerados uma pessoa justa e correta graças a Cristo, aquele que foi condenado em nosso lugar para o nosso perdão. Essa é basicamente a base da nossa fé, né? Da fé cristã. E hoje, em nosso estudo, vamos estudar essa carta de Deus para todos os cristãos no mundo. Deus usa Tiago para ver que ele, com clareza e vigor, nos mostre como devemos viver e agir como cristãos de verdade, né? Não cristãos apenas da boca para fora, mas cristãos de fato, que vivem a fé. E Deus quer mostrar através desta carta que a verdadeira fé se manifesta por meio de ações. Sem ações cristãs, não existe a fé cristã. Ela põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Ou seja, a nossa fé, ela não é algo teórico, não é uma matéria como se fosse um conteúdo de escola ou uma teoria que a gente segue nos cultos. Não.
E se é algo real, verdadeiro, que a gente crê, mas se crê de coração, a gente vive em coerência com isso. A gente pratica isso na nossa vida. Tanto perdão, a vida, a salvação, como todas as vontades que o Senhor tem, que são inclusive para o nosso bem, qualidade de vida, proteção, né? E coerência com que a gente crê e confessa todos os cultos também. E sobre Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, nós temos o seguinte comentário, que tem na Bíblia de Estudo da Reforma, é uma citação isso aqui, que diz o seguinte: Tiago encoraja os cristãos a retornarem à palavra, consolarem-se no Evangelho e viverem vidas justas e focadas no servir o próximo. Nós também conhecemos o tipo de vida a qual Deus nos chama. No entanto, muito facilmente nos desviamos desse chamado. Deus, que implantou em nós a sua palavra e nos justificou em Cristo, ou seja, que a gente foi declarado inocente naquele tribunal, né? Agora nos chama a abençoar outros. Ele nos honra, usando-nos para levar seu amor a todas as pessoas, especialmente aquelas que o mundo ignora. Isso é muito forte. Aquelas pessoas, muitas vezes, que o mundo ignora, ou seja, pecadores, pessoas desprezadas, que a gente tem, inclusive, muito preconceito, para essas pessoas também a gente leva a mensagem de Deus, inclusive para nossos inimigos. Isso é forte, é difícil, mas também é a vontade de Deus. E é o que a gente faz na nossa prática, confessando a nossa fé. E o apóstolo Paulo, que muitas vezes é comparado com Tiago, eles têm uma linha supostamente muito contraditória, mas não, na verdade eles falam a mesma língua, né? Então, normalmente, quando a gente fala de Tiago, a gente também fala do apóstolo Paulo, para falar de teologia, de palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele falou da justiça de Deus, em termos de justificação pela fé, aquilo que a gente falou, né? Da ser considerado uma pessoa justa e inocente através da fé. Já Tiago se referiu à justiça de Deus no viver de uma vida santificada. Ou seja, Tiago e Paulo, eles usam o mesmo termo para dar ênfase em coisas diferentes. Quando Paulo fala assim, vocês são justos pela fé de vocês, é porque a gente recebe isso de Deus. Tiago fala assim, vocês são justos por praticarem a fé de vocês. Então a gente é declarado na nossa vida, aqui já aqui na terra, no dia a dia, como uma pessoa justa, inocente, coerente e correta aos olhos de Deus. E isso se mostra aonde? Como? No nosso viver, nas nossas boas ações, no agir, no amar ao próximo, no seguir os caminhos de Deus. Deus nos chama e nos capacita a vivermos em sua justiça, e não segundo o mundo. A justiça de Deus nos coloca o cristão em uma nova condição, como resultado da fé em Jesus. E aí, mais uma vez, eu não consigo deixar de citar os últimos 2 sermões dos últimos 2 finais de semana que a gente ouviu nos cultos, né? Tanto da videira como do amor. É algo natural. Aqui diz que Jesus nos capacita, e de fato isso é verdade. E aquele exemplo da videira é o mais bonito, é o mais fácil de entender o que acontece com a nossa fé, uma analogia que o próprio Deus usa. É como se a gente fosse um galho de uma árvore, uma videira de um ramo de uma videira, né? Se um galho tiver cortado fora, como é que ele vai produzir uvas? Como é que ele vai fazer uma colheita daquilo? Não tem como. Ele está separado daquilo que traz a vida para ele. E nós, como pessoas, seres humanos, somos galhos. Galhos que são fardados a não produzir nada. E ele diz naquela parábola que aquele galho que está fora, que está cortado, ele só serve para ser queimado, para ser jogado fora, para, sei lá, para nossa condenação. Ou seja, é algo muito duro, nós somos quase galhos imprestáveis, mas nós estamos ligados na videira. Há algo em que nós estamos unidos, que é Cristo, que nos dá a força necessária para produzir frutos. Ou seja, nós temos algo que nos capacita, que nos dá a força para viver a nossa vida de forma coerente com a nossa fé. E isso é maravilhoso, porque até muitas vezes, como eu disse aqui, muitas vezes a gente não consegue ficar nesses caminhos de viver uma boa vida cristã. Como é que é o termo aqui que ele usa? Nós muito facilmente nos desviamos desse chamado. E de fato, diariamente, qualquer coisinha que acontece,
a gente já se estressa, parte para a ignorância, já briga, enfim, pecamos todos os dias. E aí, como é que fica? Bom, nós voltamos ao ponto inicial. Nós voltamos a olhar para Cristo, nos apegamos a Ele, pedimos ajuda e oramos em seu nome para que Ele nos dê esse fruto especial do arrependimento, para que a gente possa mais uma vez andar nos caminhos dele. E até as nossas ações, nossas boas ações cristãs e a nossa vida, até isso, se dependesse de nós, a gente estava perdido. Mas ainda bem que até nisso a gente tem um Deus que nos ajuda, nos auxilia para andarmos nos caminhos dele. Então a gente tem muito consolo, é muito maravilhoso saber que tem um Deus que cuida da gente e que nos ajuda durante todos os dias da nossa vida a vivermos uma vida correta. E quando ouvida a palavra de Deus, quando a gente ouve nos cultos, nos estudos, nas devoções da manhã, enfim, em todos os momentos nas nossas vidas, a sua justiça nos capacita a aplicar essa palavra e a vivermos de acordo com ela. Ou seja, isso acontece de fato na prática. E assim nós vamos vivendo uma vida justificada e santificada. Uma coisa que talvez seja um pouco confuso aqui é esses termos que a gente acaba usando de justificação, santificação, que é termos que a gente usa muito, mas é carregado de conceito, de uma explicação por trás, que a gente repete e às vezes não para pensar o que isso quer dizer, né? Mas justificação é aquela história onde nós somos considerados uma pessoa inocente, mesmo não sendo, mas na verdade o inocente pagou o preço, né? Cristo morreu por nós, então nós somos considerados sim inocentes e perfeitos aos olhos de Deus, graças a Cristo. Isso é ser justificado e salvo, né? Graças ao nosso Deus. E santificação, que ele está falando aqui, é por causa disso, é uma consequência dessa nossa salvação, desse nosso perdão, nós temos a capacidade de viver uma nova vida, uma vida nos caminhos de Deus, e muita gratidão a tudo aquilo que ele fez por nós. Uma, um termo que é muito forte na leitura de hoje, que ele diz aqui no versículo. Agora tem que achar. Enfim, mas pelo que eu me lembro, ele diz que o evangelho é a lei perfeita que te deixa liberto, que te livra, né? 23. 23, muito obrigado, pastor. Vou até ler aqui. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora, logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. A lei que dá liberdade às pessoas. Olha que, em primeira reflexão, primeiro momento, parece uma contradição, né? Uma lei que vai dar liberdade. Normalmente, lei impede a liberdade da pessoa, não é mesmo? Tipo, sou proibido de fazer alguma coisa. Mas o evangelho liberta. Eduardo, Oi. será que esse termo lei que Tiago usa não é de acordo com aquilo que Jesus também usa no texto do fim de semana passado, do Evangelho também, quando ele também fala do amor como lei? Também tem esse duplo sentido, né? A questão da ordenança de amar, porque é um dever cristão, né? Mas a gente vê a lei e o evangelho na própria palavra de Deus, né? A questão da lei, onde é a lei que liberta, ou seja, a gente anda nos caminhos dela e isso nos traz bênçãos, né? É questão de causa e consequência, mas também tem questão de graça, onde esse evangelho que a gente segue, que de fato é um presente de Deus e nos dá bênçãos, é algo que não vai partir do ser humano como um galho separado da videira. Só vai partir a partir do momento que ele está unido com Cristo. Então é esse duplo sentido, tanto de lei como uma ordem que a gente tem, um dever, sim, mas que só conseguimos fazer graças ao auxílio do nosso Deus. Seria mais ou menos esse sentido. Não sei se ficou claro. Mas, né, de fato, o evangelho é libertador. Porque o que escraviza de fato o ser humano é o pecado. Isso é uma escravidão. Viver
debaixo da condenação de Deus. E o evangelho ele é libertador no sentido de que tu é livre para servir a Deus. Tu não é livre mais para servir o pecado. Tu continua sendo um servo. Mas em vez de ser servo de algo ruim que te condena, que te faz mal, tu é livre para ser um servo de Deus e servir as outras pessoas, servir em amor. E são coisas maravilhosas que Deus nos capacita a fazer. Então a gente vê no mesmo termo mais ou menos uma lei, uma ordenança, como uma graça e uma bênção de Deus. Ficou mais claro, acho que essa passagem, ou esse versículo? Qualquer coisa, se tiver uma pergunta, podem ficar livres à vontade aí de perguntar. E aí, sobre essa questão, nós temos, sobre essa passagem ainda, o pastor ele faz aqui mais algumas reflexões, algumas perguntas para debate. De acordo com o nosso texto, que ações Deus nos aconselha na vida santificada? Vida santificada na vida, na nossa vida de forma coerente com aquilo que Ele nos ordena, né? Que ações Deus nos aconselha a fazermos na nossa vida? Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tá chovendo? Está escutando? Está chovendo aqui agora. Nossa. Uma bênção aqui. Então, nesse texto, né, o pastor falou, né, dos órfãos, das viúvas. Por que será que ele está falando de órfãos e viúvas nesse texto? A gente olha um pouco do contexto daquela época. Órfãos e viúvas eram pessoas que não tinham condições de ter uma vida, seja economicamente, socialmente, estável. Eram pessoas que iam estar ignoradas e passando por extremas dificuldades, num ponto de miséria absurda. São pessoas que precisam de ajuda. E quem são as pessoas que precisam de ajuda para nós hoje? Essas pessoas, assim como os cristãos, nós devemos amar e ajudar dentro do possível. Nós não podemos ignorar as pessoas que estão em necessidade. O Gilson levantou a mão. Vou aproveitar. Saiu um filme novo na Netflix, que é a história de Paulo, que quando ele foi pro exílio em Roma, né? E fala daquela comunidade que tinha lá, onde o principal objetivo deles, né? Era justamente isso, né? Acolher as viúvas e os órfãos, né? E é exatamente o que esse texto está relatando aqui. Eu tive o privilégio de ver esse final de semana e recomendo para quem puder assistir, é muito bom, muito bom. Que legal, não sabia que tinha lançado esse filme, eu vou dar uma olhada. Mas, de fato, né? Porque naquele contexto, os órfãos, as viúvas, eles não tinham condições de ter emprego, trabalho ou condição social e econômica para se manter. Eram pessoas marginalizadas, ignoradas dentro da sociedade, do contexto da época. E Tiago fala para os cristãos: não ignorem essas pessoas. Não tratem elas como o mundo trata. Tratem com amor, com carinho e ajudem elas. Não só em palavras, não só, né, falar que Deus cuide de vocês, mas na prática, vão lá e ajudem elas. Pratiquem isso que vocês creem. E aí uma pergunta minha agora, talvez para reflexão e debate. Quem seriam as pessoas hoje, aqui no nosso contexto, na nossa vida, que precisariam de ajuda e nós teríamos condições de estar juntos com eles, né? Não só em questão financeira, mas em questão, inclusive, de tempo, de companhia, de estar ali fazendo uma companhia com a pessoa que precisa de um ombro amigo ou de alguém para conversar e levar a palavra de Deus. Onde nós podemos fazer isso? Quem são essas pessoas? Alguém tenha uma ideia, uma opinião? Eu acho que no contexto atual, as opções aumentaram bastante. As oportunidades de ajudar, né? Não só financeiramente, como você falou, mas, né, uma palavra, uma ligação, né? Às vezes a pessoa só quer conversar, né? Não necessariamente está necessitada de comida, de dinheiro, né? Mas eu acho que as oportunidades são muito maiores do que eram, né, só com órfãos e viúvas na época. Ainda mais em tempos de pandemia.
Muito obrigado. Realmente, é um contexto que a gente vive todos os dias e às vezes a gente até esquece, nem a me lembrar que a gente está vivendo uma pandemia agora, né? E já aumenta muito o nosso público para atingir, né? Com a palavra de Deus também. Que são pessoas que estão passando por muita angústia, muita ansiedade, que estão sofrendo também com doenças na família e perdas próximas. A gente tem que levar a palavra de Deus para essas pessoas. E aí, dessa forma, a gente pode fazer aquilo que a gente viu lá no início do texto, compartilhar o perdão, a vida e salvação. O lema da nossa igreja desse ano, né, sendo compartilhado para todos que precisam na prática também. Isso é muito interessante, é muito legal. Alguém... Ai, diga, pastor, levantou a mão? Eu ainda colocaria mais uma coisa que ele acrescenta aqui, que a gente não pode deixar passar despercebido, não. No versículo 26, né? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Outra coisa, a santificação aqui é controlar a língua. Interessante, assim. É verdade, eu queria falar disso também, obrigado por me lembrar, pastor. E aí a gente começou a entrar em assunto, e foi passando e deixando de lado. Já ia passar a próxima pergunta, nem ia comentar sobre isso, né? Que interessante, né? Controlar a língua. Inclusive, isso já me puxa na cabeça outros versículos que vem falando, né? Ah, a língua fala que o coração está cheio e tantas outras coisas, né? Várias vezes a Bíblia e vários versículos fazem menção à língua, aquilo que a gente fala. Por que será? Bom, isso mostra na prática, porque a prática, nas nossas ações, é na nossa vida, em que vai se mostrando aquilo que a gente crê, como o Tiago está falando. A nossa fé, naturalmente, vai se demonstrar nas ações do nosso dia a dia. E quando alguém só fala ofensas, agride, inclusive é assassino através da língua, sim, é assassino. E aí já me lembra também até o Sermão do Monte de Jesus, quando ele fala que aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Ele deseja o mal, ele prejudica ele. E Lutero, é o sétimo mandamento, que é o não matarás agora? Acho que é o sétimo. Quinto, Quinto. Ih, viajei. Mas beleza, obrigado, pastor. Mas ele fala na explicação que significa isso. Que matar o nosso próximo não é só tirar a vida física dele, mas é prejudicar o corpo dele, tanto o corpo, como também a questão emocional ou psicológica dele. E xingar, e agredir, humilhar através da língua também é matar e ferrar e acabar, né, com o nosso próximo. Então, olha como é forte e como é importante controlar a nossa língua. As nossas palavras, elas são uma arma, às vezes, para prejudicar o nosso próximo. Então, se alguém diz ser religioso, que controle a sua língua. É isso que Tiago diz. E nesse sentido, então, botando na nossa fé o que a gente crê em prática, que a gente possa falar através dos nossos lábios, da nossa língua, daquilo que é bom e correto, da palavra de Deus. Falar de Cristo, do perdão, da vida e salvação, compartilhar isso também em palavras, né? Palavras, né, professar elas, porque através do ouvir também é onde vem a fé. E ali, através deste meio, nós estaremos levando salvação para as pessoas. Isso é muito importante. Eduardo, Oi. divagando agora nessa questão da língua, né? Talvez hoje nós tenhamos um grande problema dentro do mundo evangélico, né? Generalizando tudo isso também, a maneira como as pessoas usam as palavras hoje, né? Certos pastores, inclusive alguns aí na mídia e tudo mais, que usam palavras virulentas, violentas também, né? Que em vez de testemunhar a favor, depõe contra o evangelho, né? Eu acho que a gente pode até ser duro no discurso, mas tem que saber falar corretamente também, saber usar as palavras, né? Porque hoje virou moda, hoje você ser violento, né? Ah, eu vou lá e dou no meio de quem não concorda comigo, de quem não é cristão, que não é evangélico. É uma coisa muito terrível isso, né? Então, muito do ódio do bem
alguns evangélicos apresentam alguma coisa desse tipo também, né? Até padres já entraram nessa toada aí também, nessa moda aí também. Será que isso, realmente, olhando para o que o Tiago diz, também não deveria ser para nós um freio, né? E isso vai uma discussão muito longe, né? É muito interessante isso. Obrigado pela contribuição, pastor. Essa questão da língua. Eu vou voltar a falar aquilo que a gente sempre fala também da questão do equilíbrio, né? Uma coisa é querer aceitar tudo, não, é amor, tá tudo certo, tudo bem, quer viver em pecado, quer viver contrário à palavra de Deus. Ah, mas Deus te ama, vai lá, tá tranquilo. Não é assim. A gente vai ter que deixar claro, não, isso é contrário à palavra de Deus, isso não tá certo. A gente vai atacar o pecado, vai dizer que isso é errado, vai falar para a pessoa que ela está vivendo de maneira errada, que ela não pode fazer isso. Mas é muito diferente atacar o pecado do que atacar a pessoa. E tem jeito de fazer isso também. Amar o próximo e botar a nossa fé em ação, em prática, não é concordar com tudo. Amar o próximo, às vezes, é contrário ao que ele está fazendo. É discordar, por amor, para que essa pessoa não se perca, né? Mas tudo isso tem jeito de fazer, não é com agressão, não é com ódio, com raiva ou com atacando essa pessoa. Não, é proclamando a palavra de Deus em lei e evangelho. Por exemplo, você está vivendo de forma errada, Deus não concorda, isso está te condenando. Então, se afaste disso, se afaste dessa prática. Isso é proclamar a palavra de Deus. E quando a pessoa se arrepende, quando ela tem o arrependimento verdadeiro, a gente também fala para ela o evangelho de Deus, a promessa dele. Que eles se arrependem e são perdoados. Você está perdoado, vá em paz e não peques mais. Então é todo jeito de saber usar a nossa língua também, inclusive na proclamação da palavra. Às vezes, ano passado ou retrasado, eu tive uma leitura programada com o professor Leonídio, que a gente leu um livro muito interessante, que era de prática pastoral, assim, né? A gente, às vezes, quer ganhar tanto a discussão que a gente acaba perdendo a pessoa. Isso é muito complicado, né? Porque não, a gente não quer perder a discussão, a gente não quer sair como errado e tal, mas tem jeito. E a gente tem que ter a noção de tempo, de discussão, de conversas longas e tudo mais, para que tu não perca a pessoa, não afaste ela de ti e te dê tempo e chances de, através da conversa, diálogo, tudo mais, falar da verdade para ela, que a verdade é só uma, que é Cristo, a palavra de Deus e ponto. E através disso, com o tempo também, essa pessoa poder vir à fé. E lembrando que a gente, como cristão, a gente proclama a palavra. Mas quem faz o trabalho de conversão e tudo mais é o próprio Espírito Santo. Então, falem, conversem, invistam nessa pessoa, né, e tudo mais. E principalmente orem a Deus, para que o Espírito Santo trabalhe nela também. Muito interessante isso da questão do falar. Como palavras, né? Como palavras são fortes. Inclusive, Cristo é a palavra encarnada, né? Palavras são realmente coisas maravilhosas. Ou perigosas, enfim. Continuando com mais umas reflexões para debates também, é muito interessante aqui. Se a fé leva à ação, por que nos falta muitas vezes testemunho e uma vida de evangelização? Por que nós nos desviamos tão facilmente desse chamado? E aí, passo a palavra para vocês. Alguém? Porque muitas vezes nosso testemunho e evangelização deixa a desejar. Eduardo, Diga. na minha cabeça, se a gente fizer uma análise lógica de que se a fé é capaz de produzir esses frutos,
e o ser humano não está produzindo, é provavelmente porque a fé não é tão grande, ou talvez nem exista. Porque se não há frutos, é porque não está unido com a árvore, enfim, naquela analogia da videira. Bom, de certa forma, realmente, para produzir fruto a gente tem que estar ligado à videira. É aquela história, né? De Cristo nos capacitando. Mas, por exemplo, todos nós acredito que estamos aqui nesse estudo porque, bom, estamos ligados à videira, não é mesmo? Se a gente não tivesse aqui, não faz sentido a gente estar aqui ouvindo a palavra de Deus nesse momento como no estudo, se a gente não tivesse fé. Se a gente não tivesse fé, se o Espírito Santo não habitasse em nós, bom, tanto faz tem estudo ou não, a gente não ia se importar. E ao mesmo tempo, quem não está aqui, a gente pode dizer assim, não, eles não têm fé, por isso que não vieram. A gente não pode fazer isso também. E nós que estamos aqui, nesse momento, a gente pode orar, bom, são bons frutos, estamos participando. Nós também não deixamos muitas vezes a desejar na nossa vida, falando de evangelização, proclamação e prática também. Mesmo estando ligado à videira, mesmo assim, nós deixamos a desejar. Então, isso quer dizer que a gente não está ligado à videira? Não, a gente continua ligado à videira, mas mesmo assim, deixamos a desejar. E aí dá uma quebrada na lógica, né? O que acontece agora? Por que será? E aí entra aquela questão, a gente tem que voltar para Lutero, né? Que Lutero fala aquela frase, né? O simultaneamente justo e pecador, né? E aquele velho homem, como diria ele, que continua incomodando a gente todos os dias da nossa vida. A gente sempre vai ser pecador, sempre vai cometer erros. Até nós, que a gente se olhar, a gente pode ter a certeza, não, eu faço parte da videira. Claro que eu produzo bons frutos, eu sou cristão, e mesmo assim deixo a desejar. Bom, eu também sou um humano pecador. É um paradoxo, somos as duas coisas ao mesmo tempo. E nesse sentido, que a gente possa, por exemplo, nesses momentos, como aqui e agora, nesse estudo, refletir sobre isso, reconhecer que, de fato, mesmo estando ligado à videira, a gente deixa a desejar muitas vezes. Então, que Deus nos perdoe. Que a gente possa se confessar para nossos pecados, que mesmo estando ligado à videira e produzindo frutos, continua sendo muitas vezes frutos atrofiados e pequenininhos. Somos cristãos fracos, muitas vezes, mas mesmo assim que a gente possa confessar a Ele esses pecados, essas fraquezas, e pedir a Ele que nos auxilie, e retomar a nossa vida tentando produzir boas coisas, evangelizar, falar da palavra de Deus. É como se fosse um ciclo. A gente vai, a gente tenta, até que a gente uma hora tropeça, a gente pede perdão, tenta de novo. Essa que é a vida cristã. E esse é o nossa vida de santificação. A nossa santificação ela nunca vai estar completa. A gente nunca vai chegar, agora eu sou santo o suficiente. Pum, cheguei no patamar. Não, a gente sempre vai estar buscando mais e mais, vivendo uma vida cristã, nos caminhos de Deus, e nunca vamos conseguir. E mesmo assim a gente vai continuar tentando. Porque é assim que é a nossa fé. A gente busca andar nos caminhos de Deus, com o auxílio dele, não consegue continuar buscando. Na certeza do perdão de Cristo. E continua tentando. Então, se muitas vezes nós estamos deixando a desejar, bom, vamos tentar mudar, ué. Vamos deixar menos a desejar. Vamos tentar falar para as pessoas de Cristo. Vamos tentar ajudar aqueles que precisam. E quando nós não conseguimos, deixamos a desejar, que Deus nos perdoe, sinceramente, porque isso é errado, totalmente errado. E aí, vamos continuar mais uma vez tentando estar presente com essas pessoas. É assim que é a dinâmica da vida cristã. E aí temos uma leitura complementar sobre esse assunto também, sobre isso, que o pastor nos traz aqui, que é o Mateus capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. Deixa eu abrir aqui, ou se alguém quiser abrir também, Mateus 7, 21 a 27, e quiserem lermos, pode ler também. Mateus 7, 21 a 27. Isso.
Quem entra no reino do céu? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que constrói a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Muito obrigado. Sobre essa leitura, o pastor faz o seguinte comentário: como Jesus deixou bem claro nas Escrituras, e como Tiago foi usado por Deus para falar a todos os cristãos, essas palavras são para nós, para a nossa congregação. E sobre esse texto, eu quero primeiro fazer umas perguntas para vocês, depois a gente conversa um pouco sobre ele. Primeiro, de acordo com o texto de Tiago, se vocês fossem escrever para a sua congregação, o que precisaria ter maior ênfase ou destaque? Cri, 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 cri. Agora é com vocês, né? Pensando na realidade de vocês que vocês vivem, né? Qual a principal ênfase que vocês diriam para cada um de nós? Como assim? De dizer que os frutos estão pouco? Em que sentido? No sentido de... Como é que eu posso explicar de um jeito mais tranquilo, deixa eu pensar. Se você fosse falar para a sua congregação, né? Aonde que a gente pode pôr a nossa fé em prática? Em que ponto ela precisaria pôr mais em prática a nossa fé, né? Será que é no perdão? Será que é na ajuda com o próximo? Será que é com a língua? Será que é o quê? Qual que é o ponto que a gente mais precisa dar ênfase na nossa realidade hoje? Quais os maiores defeitos? Pronto. Agora eu entendi. Agora o Bruno for tentar esclarecer. Eu acho que é a língua. Acho que a língua é o pior de todos. Não só não exatamente para a nossa congregação, mas acho que geral, para a humanidade, né? A língua, o que a gente fala realmente mata uma pessoa. Então, o que a gente escreve, né, também atualmente. E acredito que a ajuda ao próximo também poderíamos ser bem melhores. Eu concordo principalmente com a última. Eu acho que a gente peca mais na ajuda ao próximo mesmo, né? Ainda mais que a pandemia que tudo está acontecendo agora, nós como comunidade, a gente não fez basicamente nada ainda. Ouvindo isso, eu me sinto um pouco assustado, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda bem que no nosso culto, na nossa confissão de pecados, a gente fala assim: nos perdoe por tudo aquilo que fizemos, pelo aquilo que deixamos de fazer. Como a gente precisa falar isso, hein? Porque isso que a gente chama de pecados de omissão, né? Aquilo que a gente erra por não fazer o que é certo. A gente deixa de fazer o que é certo. Eu acho que isso, de fato, é um dos maiores erros nossos como cristãos. Seja por preguiça, má vontade ou inúmeras
causas, muitas vezes a gente sabe o que é certo, sabe o que deveria ser feito e não faz. Então, que isso também seja uma reflexão nos nossos dias, na nossa vida, na nossa conduta, que a gente tenha a tranquilidade de que ainda bem nos nossos cultos, todo culto a gente pede perdão por isso também, e o pastor anuncia o perdão, né? Ainda bem, senão a gente estava bem ferrado, mas que a gente possa, a partir dessa reflexão, na nossa semana também, viver a nossa vida de santificação, ou seja, buscar melhorar nesses pontos também. Muito obrigado pelas participações. Mais uma pergunta. O que poderemos ressaltar que está acontecendo de forma concreta em nossa congregação? Então, agora os pontos positivos. Quais são os principais pontos positivos que vocês têm observado? Acredito que, mesmo com a pandemia, não deixamos de compartilhar a palavra, o perdão, né? Mesmo que online, né? A gente não deixou de compartilhar, né? De forma online também. Eu acho que o ponto forte é a pregação, sim, né? E eu acho que a gente estava usando muito o que a gente tem hoje disponível, que são os recursos digitais. Eu acho que a gente tem usado bastante. Eu não sei se é possível mensurar até onde atinge, né? Mas eu acho que a gente está tentando, pelo menos, levar um pouco da palavra, né? Tentar ser um pouco o homem que construiu a casa sobre a rocha. Muito interessante essa ênfase, né, da gente estar levando a palavra. Toda vez que entra no assunto de levar a palavra para as pessoas que precisam, tem um texto que eu gosto muito, de Romanos 10, que eu me lembro, e que ele é muito forte. Ele mostra a importância de nós, como cristãos, estar falando da palavra de Deus de forma ativa na vida das pessoas. Romanos 10, 13 em diante diz o seguinte, né? Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas vão pedir se não creram nele? E como é que poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Então, isso é bom. É uma promessa maravilhosa. Aqueles que pedem perdão ao Senhor serão salvos. Mas como é que vão pedir perdão se eles não creem? Como é que vão crer se não tem ninguém falando para eles? Olha que responsabilidade. E como é importante nós, como cristãos, também proclamarmos a palavra de Deus. Então, realmente, é um ponto muito forte, um ponto muito positivo, que a gente possa continuar e que Deus sempre mantenha a igreja, né, e todos nós, na fé cristã, para continuar levando a palavra deles, para que essa promessa que ele faz se torne verdadeira na vida de várias pessoas. Para que quando elas ouvirem sobre Cristo, elas peçam perdão e sejam salvas. Certo? Mais uma questão para debate. Que ações podemos realizar de serviço ao próximo em nossa vida e em nossa congregação? Podemos dizer que viver uma vida de amor e serviço ao próximo é viver uma vida de sabedoria, conforme Tiago 1, 5, que foi o estudo do PEN passado? Resumindo, aonde nós podemos servir de forma mais eficiente como congregação? E isso de fato é ser sábio? Eduardo, eu acho que aqui a gente tem que exatamente destacar isso, que a grande ação nossa é no dia a dia da nossa vida, né? Assim, grandes ações como congregação a gente pode até fazer, mas o principal, a diferença é aquilo que eu faço no meu ambiente em que eu vivo, né? Porque é ali que eu realmente vou exercer a minha fé, não é verdade? Então, quando fala aqui de congregação, eu acho que a gente tem que pensar na congregação como cada um de nós faz isso no dia a dia, dando apoio, atenção, distribuindo palavras que fazem bem para os outros. Eu acho que isso tudo faz uma diferença muito grande, né? E eu acho que começa em casa, na minha família, né?
minha esposa, com meu cônjuge, com meus filhos, e aí se espalham no meu ambiente de trabalho, onde estou. É ali que a gente faz a diferença. Eu acho que por aí, né? Quer dizer, grandes ações como congregação, a gente pode fazer, mas elas vão, eu acho assim, elas vão, na verdade, produzir muito menos impacto, né, do que aquilo que eu faço com as pessoas que me cercam, né? E a pessoa vai se interessar pelo Evangelho vendo o que eu faço. Eu posso testemunhar para ela, né? A igreja, para poder aparecer, ela não vai fazer ação social para aparecer, né? Começa por aí. Eles vão fazer uma coisa bonita aí, ajudar o próximo, né? Fazer uma mídia, nós ajudamos, aí, essa igreja é boa, né? Ela vai ser muito menos impactante do que aquilo que a gente faz no dia a dia, nossa vida. Penso eu pelo menos isso, só se a gente tem uma ideia diferente, né? Muito obrigado, pastor. Eu acho que o pastor já falou tudo, né? A gente não pode desvincular a nossa vida dentro da igreja de fora dela. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe eu sou cristão dentro da igreja, que eu sou Eduardo cristão, né, na congregação. Na minha semana, no dia a dia, eu sou Eduardo Eduardo. Então, não tem nada a ver. Não, isso não existe. E fazer isso é construir a casa sobre a areia. O cara que constrói a casa sobre a rocha, no sólido alicerce, como diz o texto, que o Gilson falou antes também, né? Isso, esse exemplo que Cristo dá vem logo depois dele falar o seguinte: nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus. Ah, mas a gente falou contigo aqui na... E Jesus no final fala: não, mas eu não conheço vocês. Isso é muito forte, né? E isso entra em... ele casa diretamente com a carta de Tiago, quando ele fala sobre a prática da vida cristã. Fé e crer na palavra, né, a fé, não é intelectual. Eu posso estudar Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, posso estudar fé cristã e tudo mais, mas isso não é fé. Isso é intelecto, é outra coisa. Fé é confiança nesse Deus. Fé é crer nele. É ter a esperança de que tudo que ele faz por nós são bênçãos, são coisas maravilhosas. É saber que tudo que ele faz é para o nosso bem, que o Deus de fato se entrega, que tudo isso é verdadeiro. Isso é fé. É diferente de intelecto. Tiago, inclusive, mais para frente, daqui acho que uns 2 estudos, quando a gente lê esse versículo, ele vai falar que até os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus, né? Como assim? Como é que demônio crê? Não, não quer dizer que ele crê, eu creio nesse Deus Salvador. Não, ele sabe que Jesus é Deus. Até demônio sabe. Mas o fato, a questão que fé não é meramente teórico. Fé é verdadeiro, é concreto. Isso se mostra na nossa vida, na prática. Se mostra nas nossas ações, né? E isso sim, de fato, é ter uma rocha como sólido, como alicerce sólido. Confiar em Deus e estar tranquilo com o que a gente faz, com o que a gente crê, porque tem algo, um pilar verdadeiro que nos segura, que nos mantém, que é o próprio Deus. Isso é muito tranquilizador, na verdade. Que nós temos, de fato, esse Deus que é um alicerce, uma rocha sólida. E, como conclusão de todo esse estudo, onde a gente falou hoje um pouco de pôr em prática a nossa fé, o pastor ele fala o seguinte: ao mesmo tempo que a Escritura Sagrada nos mostra como nós somos, ou mostra o nosso pecado, né, nos mostra quem Cristo é. E em Cristo possuímos tudo que ele conquistou para nós. Movido por amor, Jesus não apenas disse, mas agiu em nosso favor, se entregando à morte e morte de cruz. Cristo não ficou na teoria, ele foi para a prática, ele entregou a sua vida por nós. Na cruz pagou pelos nossos pecados e nos declarou salvos unicamente por graça e amor. Em Cristo, podemos dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Confortador é saber que Cristo vive em nós, através de nós. O Cristo que vive em nós não nos deixa viver em desespero ou desânimo. O Cristo que vive através de nós nos capacita a uma vida de amor e de serviço ao nosso próximo. Do Cristo que tudo recebemos, também compartilhamos perdão,
vida e salvação. Em últimas palavras, né? Tanto não é só a nossa fé que a gente recebe como presente de Deus, a nossa prática diária só é possível graças a Ele também. Isso é confortador e é maravilhoso. E que Deus nos mantenha nessa fé verdadeira, nessa certeza e nessa segurança que nos tranquiliza e nos dá tremenda alegria. Amém. Amém. E nós temos uma oração ainda para terminar. Então, convido a todos a juntar as nossas mãos e orarmos. Amado Pai Celestial, te agradeço por tanto amor que tens por mim. Por amor, vieste a mim e continuas vindo, oferecendo perdão, vida e salvação. Que o Espírito Santo, que implantou a fé em meu coração, possa me capacitar pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, a viver uma fé em ação. Mantém em mim o teu Espírito, para que eu possa sempre dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que, movido pelo teu amor, eu possa ser um pequeno Cristo para todas as pessoas. Amém. Amém. Então, assim nós chegamos no final do nosso estudo e a palavra é de vocês agora. Eu queria pedir que para as pessoas que quiserem ligar a câmera para eu tirar um print para a gente postar no grupo, que para incentivar mais pessoas, né, mostrar a carinha do pessoal e para incentivar os